Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Que bom ter vocês aqui, mais uma vez aqui ao ar livre, aproveitando um pouquinho que o inverno deu uma trégua aí. Estamos agora com 4 graus, então tá tranquilo, sol aqui bonito. Só quando venta que dá aquele friozinho, mas eu amo frio, sou apaixonado pelo frio, então eu gosto disso aqui. Meus queridos, hoje nós vamos responder uma pergunta especial. Eu já queria dizer a você que, se quiserem, vocês que me acompanham, vocês podem mandar os seus vídeos para nós e nós vamos responder. Agora você precisa enviar para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou ter o maior prazer em responder você, tá bom? Nós vamos hoje de uma pergunta não teológica, mas como é uma dúvida de uma das pessoas que acompanham o nosso canal, vamos responder. Pastor Eleazar, tudo bem com você? Meu nome é Karine, sou da Igreja Adventista do Jaraguá de Belo Horizonte e eu adoro seus vídeos, tem me ajudado bastante, muito obrigada por isso. Gostaria de te fazer uma pergunta, na verdade é quase uma análise. Eu tenho estudado a Bíblia na nova versão transformadora e tenho ficado com algumas dúvidas, alguns conflitos, principalmente nos escritos de Paulo. Tenho sentido que ela é uma versão um pouco tendenciosa, não sei se é impressão minha ou se de fato é. Então, gostaria de colocar para você, principalmente o livro de 2 Coríntios 3, principalmente entre os versos 4 a 14. Se você puder me ajudar, eu te agradeço muito. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Karine, por sua pergunta. É uma pergunta muito interessante. Eu confesso a vocês que eu não tenho essa Bíblia, gostaria de ter, não tenho essa Bíblia, mas eu posso falar sim acerca das traduções bíblicas e muita gente já me perguntou, pastor, que Bíblia você indica? E são perguntas assim bem interessantes. Queridos, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, deixar claro para vocês é que assim, nós temos as versões bíblicas que elas são para mais próximas do original e, portanto, com uma linguagem um pouco, talvez até mais difícil, mas é uma linguagem mais próxima daquilo que o autor quis trazer. Nós temos aquelas Bíblias que têm uma linguagem mais moderna, nós temos aquelas Bíblias que têm uma linguagem mais de meditação, uma linguagem assim moderna, por exemplo, a tradução na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. E elas então são versões que elas não estão necessariamente preocupadas com um aspecto exegético ou tentando fazer uma análise mais literal do texto, o mais próximo possível do texto, mas trazendo ali uma versão, vamos dizer assim, interpretativa, para que a linguagem fique fluente, fique mais de fácil assimilação. Então vejam, queridos, a Bíblia traz medidas que nós não encontramos em nossa cultura, na nossa língua, nós não temos essas medidas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre côvados, um tiro de pedra, a distância de 2 estádios, por exemplo, nas medidas de peso, um homer, não é? E aí você vai ter um bato, acho que é bato que fala, dracma, talento, enfim, são muitos, um efa de farinha, nós não sabemos o que é isso. E aí então, as versões modernas, atualizadas, versão na linguagem de hoje, talvez essa versão transformadora, vão trazer uma linguagem mais atual para nós, tantos quilômetros ou tantos quilos, entende? A distância, o peso, a moeda, enfim, vai trazer para os nossos dias ou para a nossa cultura para que a gente possa entender o que o texto está ali falando. Eu não tenho críticas a fazer a versões bíblicas, a nenhuma versão bíblica, exceto aquelas que adulteram a palavra do Senhor. E eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que seguem a religião, mas eu, por exemplo, tenho dificuldades com a versão Novo Mundo, porque eles alteraram o sentido do texto ali original em algumas passagens, então eu acredito que aí não está legal. Por exemplo, eu que sou adventista do 7º dia, eu não acredito que o ladrão na cruz foi naquele mesmo dia para o paraíso, eu já fiz vídeos explicando isso aqui no nosso canal.
O texto originalmente no grego está: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Somente isso. Pastor, e onde eu coloco a vírgula? No grego não tinha vírgula. A escrita grega é scriptio continuum. Então lá seria todas as palavras grudadas, não é? E aí seria o texto: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ou que hoje, como na tradução no português tem, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Qual vai fazer sentido? E aí quando você vai observar que nem Jesus foi ao paraíso naquele dia, porque no terceiro dia depois da sua ressurreição, Maria vai tocar e dizer: eu não fui ao Pai ainda, quer dizer, Jesus estaria mentindo para o homem, dizendo que ele ia estar com ele no paraíso, nem ele foi ao paraíso, percebe? Os ladrões provavelmente não morreram também naquele dia. A prova disso é que quebraram seus pés. Não era comum um ladrão, né, uma pessoa morrer crucificada no mesmo dia, tanto que foi o espanto de Pilatos: ele já morreu, e aí mandaram verificar e furaram o lado de Jesus, porque não era comum. Às vezes os que eram crucificados ficavam ali dias até morrer. Morriam de tétano, de frio, de fome, de sede, enfim. Não é? Então os soldados quebravam as pernas justamente para eles não fugirem, que muitos deles de noite já estavam sentindo dor mesmo, arrancavam a mão da cruz e pulavam, e fugiam, e alguns sobreviviam. Então essa ideia de que Jesus tenha subido ao paraíso com aquele jovem naquele dia, ela é completamente descabida. Mesmo assim, mesmo não acreditando nisso, nós adventistas do sétimo dia, por exemplo, não mudamos a tradução da língua portuguesa. Se alguém me pergunta esse texto, eu vou dar esta explicação que eu mencionei para vocês. E aí você vai ver a versão Novo Mundo, por exemplo, trazendo adulterações ao texto. Isso aí eu repudio. Mas as outras versões, por exemplo, a versão da linguagem de hoje, a versão transformadora, devem ser boas versões para que você tenha realmente um momento com Deus, de leitura meditativa, de usar uma versão que seja mais, eu vou dizer assim, mais atual, e isso vai deixar a leitura mais fácil, mais gostosa. Quando nós vamos, entretanto, trabalhar com algum texto exegético, quando eu vou trabalhar uma exegese, então eu pego várias versões, e aí vai o meu conselho para você. Se você está lendo essa versão e chega um momento, uma questão doutrinária, por exemplo, Daniel 8,14, é um ponto interessante, não é? Daniel 8, verso 13, 14, 15, ali tem algumas coisas que são muito interessantes e que quanto mais próximo do hebraico tiver, melhor. Mas em questões que são periféricas, não é? Em assuntos que são narrativos, as histórias de Jesus, os evangelhos, o Gênesis, enfim, eu acho que são excelentes versões para que você possa meditar, para que você possa ler, você vai encontrar a facilidade da leitura. E isso é muito bom. Se você vai fazer um trabalho exegético, eu diria não somente esta versão, você pode usar para verificar o que ela diz, pegue outras versões e você vai pegando aquelas que são mais próximas do original. Por exemplo, uma versão que eu não concordo com os apócrifos e já fiz vídeos aqui no canal para falar sobre isso, mas a versão da Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito próxima do texto hebraico. Eu gosto dessa minha versão aqui, que é a corrigida, a Almeida Revista Corrigida. Comprei agora recentemente a NVI, que é uma leitura também mais moderna, para que eu possa ter outras versões que eu possa comparar. Então, quando você vai fazer um trabalho exegético ou quando você tem dificuldade para compreender determinado texto, eu sugeriria que você fizesse a comparação de versões, para que você tivesse uma ideia melhor do que aquele texto significaria. Mas eu não descarto não, eu assisti um vídeo na internet, já aproveito para mandar um abraço para a editora Mundo Cristão, que nos acompanha aí. Eu sei de pessoas lá da editora Mundo Cristão que acompanham o nosso trabalho. Mando um abraço para vocês, parabenizo por esta versão bíblica. Se Deus quiser, um dia terei esta versão transformadora para eu poder ler e comentar, enfim, e ter assim Mas eu vi pelo vídeo, é uma versão assim, uma Bíblia bem grossa, tem muita coisa interessante, notas de rodapé, explicações marginais ali nas margens da Bíblia. Você vai encontrar no final ali, parece que uma espécie de dicionário de palavras que aparecem na Bíblia. Você vai encontrar mapas muito legais ali, coloridos das regiões bíblicas. Então, eu diria que é uma boa versão que você pode ter em sua casa para estudo, para o seu dia a dia, não vejo nenhuma dificuldade. Conquanto, a minha única ressalva é em trabalhos exegéticos, enfim, todo exegeta sabe disso. Quando você tem uma dificuldade em um texto,
procure várias versões, vários textos diferentes, versões bíblicas diferentes, para que você possa ter uma melhor compreensão daquilo. Se puder ir ao original, melhor ainda. Então, eu diria para você, se você tem uma Bíblia em hebraico ou grego, seria muito bom. Se você não tem o conhecimento destas línguas, pode procurar aí um dicionário, enfim, ou uma boa concordância bíblica também te ajudaria. São estas as minhas dicas, portanto, aí das Bíblias, né, desta Bíblia, versão transformadora. Acredito que sim, é uma boa versão, tá bom? Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.